A franquia Sonic sempre esteve presente em várias gerações dos videogames, desde a terceira geração até a atual. Mas você sabe qual foi o primeiro jogo lançado para cada console que teve pelo menos um jogo do Sonic? Ou o último? Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre qual foi o primeiro e o último jogo lançado para cada console de cada geração. Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e bora pro vídeo. Para começarmos aqui, eu vou começar pela terceira geração, onde na época tínhamos Master System e o Nintendinho na briga de consoles daquela época. Mas como naquela época a Sega e a Nintendo ainda não eram aliadas, até a era do Dreamcast os jogos do Sonic eram exclusivos de consoles da Sega. Então não houve jogos do Sonic para Nintendo, mas teve jogos para o Master System. E o primeiro jogo do Sonic lançado para Master System foi uma versão simplificada do primeiro jogo da franquia, o Sonic 1. Mas só por causa que o nome é igual, não quer dizer que o jogo é igual também não. Mas por ser um jogo 8 bits, ele tinha uma jogabilidade meio quebrada e também um pouco piorada se você for comparar a versão do Mega Drive, mas também era um jogo de 8 bits comparando o jogo de 16 bits. Ele era um jogo de plataforma 2D e com fases replicadas do primeiro jogo do 16 bits do Sega Genesis, mas com partes das fases nada a ver com a versão original de Sega Genesis, né? Na quarta geração a gente tinha os dois titãs daquela época, que eram Mega Drive e Super Nintendo. A grande disputa para ver quem era a melhor empresa de jogos, Mario ou Sonic. E o primeiro jogo que foi lançado para o Sega Genesis foi o Sonic 1, que não é novidade para ninguém por causa que foi o primeiro jogo da franquia. Ele era um jogo de plataforma 2D que trazia a grande inovação de usar velocidade num jogo de plataforma, que até aquela época era só você pular e andar para frente, tipo Super Mario. E o jogo não tinha enredo. O enredo dele já te mostra pelas fases do jogo. Você primeiramente começa numa ilha tropical e a cada vez que você vai passando nas fases, ela fica mais industrializada, entendeu? Fica muito mais cinza, entendeu? E o jogo também apresenta dois finais, o final bom e o final ruim. Por causa que no jogo temos os Special Stages, e esses Special Stages levam a gente para as 6 esmeraldas do caos. Aí você precisa pegar todas as 6 que você consegue fazer o final bom do jogo. Se você não pegar nenhuma delas, o final vai ser ruim, mas não muda nada demais na gameplay. Não tem o Super Sonic nesse primeiro jogo, ele só aparece no Sonic 2. E ele é um bônus bem ruinzinho, entendeu? Pra falar, entendeu? Não vale a pena você pegar as esmeraldas do caos. E também o Special Stage é uma grande porcaria. E em 1996 foi lançado o último jogo do Sonic para Mega Drive. Foi o Sonic 3D Blast. Eu esqueci de falar nesse vídeo, mas o último jogo lançado do Sonic para Master System foi o Sonic Blast. E espera só mais um pouquinho que daqui a pouco eu vou falar sobre esse jogo. Mas agora vamos falar sobre o Sonic 3D Blast. O que eu posso falar sobre ele? Ele é um jogo de aventura do Sonic, de plataforma também, só que ele não é rápido, entendeu? Ele é um jogo mais de visão isométrica e ele tentou ser 3D, mas ele só copiou a fórmula do Donkey Kong, de gráficos 2D pré-renderizados, aí dá aquele efeito de 3D no jogo, entendeu? E isso é um tanto quanto mentiroso, né? A única coisa de fato que se parece em 3D nesse jogo é a abertura, que é isso aí. E parte da comunidade odeia esse jogo por causa que ele é um jogo confuso e meio que mal feito demais. Mas se você tiver paciência de passar toda a raiva só para pegar um monte de flick e ficar batendo só uma vez em algum inimigo e perder todos eles e eles saírem pulando pra tela e sair voando e você perder todos eles e ter que atrás de todos eles mesmo, então você pode jogar o jogo. Agora, o Sonic Blast, ele é um pouco estranho demais, porque ele é tipo um jogo como se fosse Lost Media do Sonic. E se perguntar pra uma pessoa, um fã de Sonic, eu acho que nem o maior fã de Sonic lembra de Sonic Blast. Eu vou explicar aqui que você não conhece. Ele é um jogo de plataforma 2D que tentou ser igual, né? Ele tentou ser igual os jogos de plataforma 2D de qualquer jogo do Sonic antigamente, beleza? Aí ele tentou misturar isso com gráficos em 3D num console de 8 bits.
Já dá pra ver que deu ruim. E eles só lançaram esse jogo pro Master System e pro Game Gear. E meio que deu ruim demais. Eu vou lhe mostrar algumas imagens. Eu vou lhe mostrar pra vocês, né? Umas imagens do jogo e eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Falem o que vocês acham desse jogo. Aí, as imagens na tela. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa, meu Jesus. A única coisa boa desse jogo é que tem uma fase de água que não afoga. Sim, ela não afoga, de tão ruim que o jogo é. Agora pulando para a quinta geração, a gente tem o Sega Saturn, o PS1 e o Nintendo 64. E eles só, falei pra vocês, até o Dreamcast os jogos do Sonic eram exclusivos, então a gente só tem jogos de Sega Saturn. E o primeiro jogo do Sonic lançado para Sega Saturn foi o Sonic 3D Blast. Já falei dele aqui. É por causa que ele teve 3 versões, a versão de Sega Saturn, a versão de Sega Genesis e a versão de PC, que é praticamente esquecida pela comunidade, mas ela também conta com uma versão do jogo. Mas o que essa versão de Sega Saturn possui de melhor da versão do que a versão de Sega Genesis? Eu vou te falar agora. Já que o Sega Saturn ele só lia jogos em CD, em mídias tipo assim CD, entendeu? Aí já que eles tinham era o CD, diferente dos cartuchos do game do Sega Genesis, podia ter músicas melhores e também poderia ter, sei lá, modo, sei lá, de save, eu acho que era isso. A versão de PC tem modo de save e ele poderia, a faixa de música é extremamente melhor e tem uma abertura diferente, uma abertura em 3D real, não é nada pré-renderizado não, é um 3D real e os gráficos do jogo eles são modificados do Sega Genesis pro Sega Saturn, né? No caso que o Sega Genesis é o mais simplesinho, que todo mundo conhece, o Sega Saturn deixa mais, sei lá, deixa mais contraste, entendeu, no gráfico do jogo. Tirando isso, o jogo é a mesma coisa. E eu queria dar um ponto antes de falar do último jogo do Sonic lançado para o Sega Saturn. Eu queria dar um ponto na música da primeira fase do Sonic 3D Blast da versão de Saturno, que é essa aqui. E por sinal é muito boa mesmo. Agora o último jogo do Sega Saturn do Sonic foi o Sonic R, que é praticamente a cara do Sega Saturn. Você pergunta pra uma pessoa, jogo do Sonic do Sega Saturn, tem Sonic Gen, tem Sonic 3D Blast. Aí todos virão de responder Sonic R. Um ou outro vão falar outro jogo, mas normalmente várias pessoas vão falar Sonic R. Só que a versão do Sega Saturn envelheceu mal pra caramba. E se você quiser jogar, eu vou falando com vocês, se vocês quiserem jogar o Sonic R, a melhor versão dele é a do Sonic Gems Collection, que eu joguei recentemente aqui no canal. Eu espero que você vai ver o vídeo, que vai valer a pena você. E desculpa pelo incômodo aí, a melhor versão de jogar Sonic R é a versão do Sonic Gems Collection, que é aquela coleção lá que vem com Sonic Fighter, Sonic R e Sonic CD. Ela é a melhor versão, que ela tem a renderização melhor do que a do Sega Saturn, que você tá a 2 km, sei lá, 2 centímetros de distância, aí não tem nada, a parede aí do nada ela aparece, entendeu? A renderização daquele jogo é horrível na versão do Sega Saturn. E os controles são meio confusos, só isso. Aí é só você jogar a versão de Gems Collection que vai ser maravilha. Pulando para a sexta geração e chegando no Dreamcast, PlayStation 2, Nintendo GameCube e Xbox One. E aqui foi a última vez que o Sonic teve o seu legado como exclusivo de uma empresa, de um console único, que foi o Dreamcast. E o primeiro jogo é simplesmente o primeiro jogo 3D, o jogo aventura 3D da franquia, o Sonic Adventure 1. Pra vocês que não sabem, eu vou contar um pouco. Não, se vocês não conhecem, quase todo mundo conhece, mas você que não conhece, eu vou falar um pouco sobre ele. Ele era um jogo 3D de aventura, onde mistura os personagens como Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Big the Cat e Gamma. Esse jogo ele envolve todos os personagens numa história única, cada personagem tem a sua própria história, mas no final todas as histórias se juntam
pra derrotarem o Chaos, que é o principal vilão do jogo, que está adormecido, estava preso, quer dizer, dentro da Esmeralda Mestre por causa da Tikal. Eu não lembro muito bem da história, mas é mais ou menos isso aí. O Sonic Adventure 1 foi lançado em 1998 no Japão e em 1999 no mundo inteiro. Ele recebeu uma versão de remaster lançado para Nintendo GameCube, que eu acabei de falar qual é o primeiro jogo do Nintendo GameCube. Nossa, obrigado. Mas ele tem os remasters dele, que foi para a versão de PC e a de Nintendo GameCube, por causa que eu não entendi porque não teve para PS2. Por que Sega? E o último jogo lançado para o Dreamcast do Sonic claramente foi o Sonic Adventure 2, né? Lançado em 2000 no Japão, em 2001 aqui no mundo todo, né? Por causa que parece que o Japão é separado do mundo. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram dele? Deixe seu like, inscreva-se no canal. Se você não gostou do vídeo, se inscreve, sei lá. Faz o que você quiser aí. Deixe seu comentário pra ver se faltou algum jogo que eu não falei aqui, que eu não sei. Eu tava fazendo a lista aqui e não sei se faltou algum. Teve o Game Gear aqui que eu não mostrei, mas eu não vou mostrar, sei lá, faço uma parte 2 mostrando de todos os consoles do mundo, tipo PlayStation, Xbox e tal. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e fui.